Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Castaldi e esse é mais um SM Sem Foco, onde nós vamos dar uma olhada no que aconteceu nos ativos que analisamos na semana passada e projetar a próxima semana. A ideia é olhar principalmente o contexto macro da Bolsa Americana, Bolsa Brasileira. Eventualmente nós analisamos um ou outro ativo a mais, também as criptomoedas. Siga nas redes sociais, tem um canal no Telegram, uma comunidade no Telegram, uma comunidade no WhatsApp. Escolha Telegram ou WhatsApp e a gente vai passando algumas análises, alguns insights e ali a gente vai criando uma comunidade, porque a comunidade é um fator importante para o crescimento do investidor, do trader. Essas análises não visam simplesmente você olhar para aquele cara que opera swing trade, day trade, mas também para um contexto de investidores, entender o que está acontecendo no mercado, quais são as projeções. A gente olha também gráficos mais longos. Vamos lá, dar uma olhada nos ativos? Bom, o que teve de interessante essa semana? O que a gente conseguiu olhar e entender que seriam os caminhos, né? Bom, olha só o que nós projetamos para o S&P para essa semana. Olha o que eu havia dito na semana passada. Semana passada, eu identifiquei que existiam duas possibilidades. A possibilidade que eu coloquei aqui em vermelho, que o mercado poderia manter uma estrutura durante a semana, segunda, terça-feira, depois fazer uma queda que pudesse vir até esse order block e depois subir. A segunda possibilidade, que é o que realmente aconteceu, até havia desenhado o que eu esperava nas barras, se houvesse uma barra forte compradora rompendo essa região, havia maior probabilidade de formar uma sequência de rompimento. Exatamente o que houve aqui. Percebam que ele fez então uma barra muito forte. Logo lá, segunda-feira ele acabou. Na verdade, segunda-feira houve um feriado, né? Essa aqui eu estou analisando a Bolsa Americana no mercado à vista. Mas na terça-feira ela formou uma barra muito forte compradora. E depois gap de alta, barra forte, ou seja, confirmando o rompimento. Foi então a possibilidade, uma das possibilidades que eu havia colocado. E o mercado foi, olha só, novamente testar o topo histórico. Agora nós temos que ficar de olho qual é as possibilidades que o mercado tende a fazer dentro dessa região de topo histórico. Toda região de topo histórico, toda região de topo assim, obviamente encontra-se uma grande quantidade de liquidez. Essa liquidez pode ser aproveitada para continuar subindo, ou seja, os vendedores que estão aqui em cima vão absorver as vendas, os compradores irão absorver essas vendas e o mercado continuará subindo, ou vai entrar uma quantidade vendedora interessante e o mercado pode fazer novamente uma queda. Obviamente que nós não estamos falando de reversões. Aqui nós ficou para trás então esse order block, ficou para trás também outras possibilidades do mercado parar, que é tudo uma região de order block que o mercado está aqui. Para a próxima semana, temos duas possibilidades novamente. E essas possibilidades vai muitos nos mostrar já na própria segunda. Se segunda-feira o mercado tender a ficar nesta região aqui em cima, há uma possibilidade interessante de ele lateralizar antes de fazer a continuação de subida, tá? Existe essa possibilidade então de o mercado trabalhar. Se ele formar uma barra muito forte, o comprador aqui provavelmente continua subindo antes mesmo de fazer qualquer movimento de lateralidade. Eu já vou aproveitar, já vou direto para o Nasdaq, que o Nasdaq dá uma demonstração interessante do que pode acontecer. Percebam que o S&P SPX à vista, ele já rompe topo histórico. Nasdaq ainda não. Ou seja, está uma força menor dentro das principais techs. O que eu apontaria? Esta região aqui é um order block. Da mesma maneira que o order block aqui de baixo houve um teste, olha só. Ele vai rompe, essa barra testa order block e vai embora. Eu tenho a expectativa parecida para esta região. Além disso, nós temos um gap aqui, ó. Tem uma região importante de gap que o mercado tende a encontrar uma forte demanda. Então não pense em fazer vendas nestas regiões onde o mercado está montando, onde o mercado tem ou possui liquidez compradora. Grande possibilidade de o mercado vir testar esta região aqui
abertura de hoje à noite. Já o mercado fazer algum movimento, tentar capturar mais liquidez, não sabemos exatamente, e ele continuar esse movimento de subida. Aqui, o fechamento dessa barra é uma região importante para ficar de olho, tá? O fechamento da barra lá de 17 de dezembro é uma região importante para teste no Nasdaq. Partindo, vamos só dar uma olhada aqui quais eram as projeções que nós tínhamos feito aqui para o nosso querido juros, os juros de 10 anos dos Estados Unidos. A expectativa ainda é que ele vai vir testar. Então perceba que semana passada eu esperava que ele fosse buscar e acabou abrindo um pouco mais abaixo, abriu com gap de baixa, e ele está indo ainda em direção a esta região. O que pode acontecer aqui? Essa subida que ele pode fazer para os próximos dias pode dar o pullback lá no Nasdaq, S&P, para depois o movimento continuar em queda. Essa é a expectativa que eu enxergo ainda para os juros. Os juros ainda estão em movimento de captura de liquidez, que aqui nessa região marcada como inversão é uma ótima região de liquidez para os juros de 10 anos. O que eu estou na expectativa de que os juros possam subir um pouquinho, dar o pullback nas bolsas americanas e o mercado continuar o movimento de subida em seguida. Olha só, Ibov, que nós tínhamos falado do Ibov. O Ibov, ele estava numa região de liquidez importante. Eu marquei aqui semana passada e eu esperava uma certa lateralização, que foi o que aconteceu. Perceba o quanto que ele ficou lateral. Se nós olharmos aqui no 1 hora, vocês vão enxergar que ele faz mais ou menos o movimento que eu espero. A subida, a queda, que na verdade houve essa quedinha aqui, vai novamente testar. O que aconteceu diferente aqui, este topo foi um pouco mais acima do que eu tinha de expectativa. E essa região é uma região vendedora, tá? Liquidez vendedora. Claro que pode-se estar montando posições aqui para depois romper essa região vendedora. Mas nas regiões vendedoras, principalmente para quem faz trade de curto prazo, tem que ficar de olho e ou sair das posições ou pegar um trade vendedor. A expectativa agora, para já logo o início da semana, é que esta região que eu vou marcar aqui como breaker, esta região possa ser uma região de pullback para mais movimento de queda. Ele voltaria para essa faixa, não é obrigatório que ele volte, até porque o pullback já teve nessa barra aqui. Expectativa é que subidas podem ser para buscar o movimento de queda. Então ainda há chance do mercado, ainda vou marcar mais nessa faixa aqui, eu acho que é o mínimo que eu espero que o Ibovespa vá buscar. Tem um ponto importante de liquidez aqui para o nosso querido Ibovespa. Eu tinha colocado lá no meu canal que esse era o movimento de queda que eu esperava e tinha uma projeção, né, desse movimento que eu coloquei, se eu não me engano, era pelo 15 minutos, isso mesmo. Pelo 15 minutos o mercado bateu exatamente a região aqui. Eu ainda agora espero um movimento de subida para um novo movimento de queda. Finalzinho da semana foi uma lateralização forte que teve para o Ibovespa. Para a galera do curto prazo, do índice, nosso querido índice futuro, o que dá para fazer? O que a gente consegue enxergar? Vamos dar uma olhada primeiro no diário. Veja que o diário desse contrato, o movimento é forte vendedor. É o chamado canal amplo de baixa, que a gente já tinha identificado lá no Ibovespa. Ele rompe esse canal, ele tenta voltar no canal e nesse momento, se ele perder esse canal, possibilidade de movimento de baixa aqui. Era interessante que ele voltasse para dentro do canal. Se você mudar um pouquinho o foco aqui, ele já estaria dentro do canal novamente. Mas por que eu ainda prefiro aqui? Porque é onde você encontra regiões que têm mais toques. Ou seja, se ele ficar se mantendo aqui dentro, uma grande possibilidade de o mercado buscar a parte superior desse canal do diário. O ponto é, o canal é ainda de baixo com tentativa compradora. E são boas tentativas compradoras, tá? Eu vou até apontar para vocês aqui, ó, eu vou marcar essa região toda de diário do índice do contrato, né, do contrato em G, tem grande possibilidade de segurar, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Esta região toda. E o que poderia tomar posição bem interessante para aqueles que querem fazer trade de swing aí, algumas ações que estão dentro do Ibovespa.
muito bom se o mercado já essa semana fizesse aquele movimento que eu mostrei no Ibov, de uma pequena subidinha, para vir buscar essa faixa aqui. Aqui é a região que o mercado vai capturar alguma liquidez, pode fazer alguma sacanagem aqui, tentar fazer alguns stops para depois nós continuarmos o movimento de alta e quem sabe superar esta região que é uma região vendedora já identificada lá no Ibovespa e a gente está enxergando novamente aqui no índice futuro, tá? Quando eu vou olhar então para o curtíssimo prazo, a ideia é exatamente a mesma que o Ibovespa. Percebam, nós temos forte movimento vendedor, forte movimento vendedor. Aqui nós temos essa forma, eu marcaria essa perna de baixa aqui, ó. Esta perna de baixa aqui para o índice futuro. Aqui, ó, pelo Ibovespa, ele tem que ainda fazer, ou ele fez apenas um teste. Já para o índice futuro, perceba que já houve 2 testes, olha só. Principalmente porque houve testes do início, né? Do início lá no horário inicial, e o Ibovespa acaba então uma hora mais tarde abrindo. Eu ainda tenho expectativa de ele voltar nessa faixa aqui. Essa consolidação toda, ele deve fazer o que a gente sabe muito bem, que é a maioria dos rompimentos falham. Ele vai tentar romper para algum lado e ao tentar romper para esse lado ele vai enganar. Me parece que seria para cima, tentativa de rompimento. Para cima, 15 minutos, chance de você procurar algum padrão dentro dos 5 minutos. Quem opera até 1 minuto, dá para procurar alguma coisa aqui. Eu não faria nada nessa faixa. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível de fazer trade. Não fique tentando buscar isso. Parecido com o texto do Bitcoin que eu já vou mostrar daqui a pouco. Quando a gente vai olhar para o juros, o que tinha expectativa dos juros? Eu gostaria, né? Vi ainda a possibilidade de os juros buscarem essa faixa. Ele ficou lateral do que eu imaginei que ficaria lateral, mas um lateral mais abaixo. A minha expectativa é que ele ainda vá buscar. Então eu mantenho a expectativa de ele buscar essa faixa aqui antes de ter algum movimento de queda. Agora, por ele ter formado esse topo recente, eu marcaria também essa região. O padrão que ele montar aqui ou aqui é o padrão vendedor para os juros de DI continuarem caindo. Dar uma olhada então no nosso dólar. Vamos colocar o dólar futuro aqui, fica mais fácil de a gente analisar mais para o curto prazo, já que o contexto não é um contexto de longo prazo. Se eu não me engano, eu tinha trazido, acho que foi aqui, esse mesmo. Eu tinha entendido na semana passada, e aqui o mercado então mostrou as suas garras, a minha expectativa, todos sabem, é movimento de queda para o dólar aí para as próximas semanas, mas eu ainda pensei que ele havia a grande possibilidade do dólar fazer algum movimento e subir. Semana passada no SBC em Foco eu disse que havia chance do pullback aqui. Não foi o que aconteceu. O macro do dólar prevaleceu, ele rompeu essa região de liquidez, bem importante, e a cara agora desce. E eu agora vou marcar essa faixa aqui. Se porventura ele voltar para essa faixa, é uma faixa de liquidez muito, muito boa para nós vendermos dólar, tá? Mas nesse momento ele ainda tem regiões até mais fortes numa hora aqui para tentar buscar. Ele até faz um pullback em cima dessa região de liquidez vendedora. Lá em cima tem outra. Então a gente está então falando de um dólar que durante a semana desceu. Olha só, formou então esse ombro, cabeça a ombro que muita gente imaginou que aqui ia ser um movimento de queda. Ele enganou, subiu, formou um canal de alta, perde esse canal de alta agora. Em algum momento ele fará um pullback e a expectativa é continuar caindo o dólar. Todos sabem que eu tenho expectativas de dólar no mínimo aqui na faixa de 5,60. Expectativa maior é de chegar aqui no 5,38 e quem sabe buscar os movimentos que a gente vem projetando aí desde o ano passado. O ponto é, estas regiões são de venda de dólar. No curto prazo, quem faz day trade ainda consegue achar algum pullback. Eu até pensaria de fazer alguma compra em pullback, que foi o que aconteceu aqui. Aqui eu faria, não fiz trade essa semana, não olhei o dólar e eu teria feito esta compra nesta faixa de preço aqui, tá? Mas melhor ainda do que isso, o melhor ainda do que isso é esperar ele voltar para essa região azul
teste em alguma região nesse azul dos 5 minutos, até colocar no 15 para ficar maior o tempo gráfico, você pode tomar posições compradoras. É o único local que você tem alguma chance compradora. Se não, tem que olhar para vendas. Vamos olhar para o Bitcoin. Bitcoin, a expectativa que eu tinha para o Bitcoin era a expectativa de lateralidade. Olha só, foi exatamente o que o Bitcoin fez. Lateralizou, ficou lateral completo. Essa semana, então, o Bitcoin não conseguiu se mexer para lugar nenhum. Dançou, dançou e não foi para lugar nenhum. Essa era a expectativa que nós tínhamos e se confirmou, né? Exatamente na região da abertura e o fechamento das barras dos semanais lá do início de dezembro. E aqui está lateral. Essa lateralidade vai para onde então, Rafael? Não faça nada aqui. Olha que coisa terrível isso. Falei para vocês que eu ia mostrar como a região, né, parecido, o padrão gráfico, na verdade, parecido com o nosso índice futuro da sexta-feira. Não dá para fazer nada. O que eu tenho expectativa? Até fiz essa semana, fizemos uma live muito boa com o Mano Cal. E o Mano Cal junto, né? Nós estamos identificando que um padrãozinho montar aqui que o mercado ainda pode fazer este movimento de queda. Essa é a expectativa que eu ainda tenho. Mas como ele fará isso para chegar lá? Isso aqui é uma lateralidade. E lateralidades, o mercado vai tentar buscar liquidez nas extremidades. E percebo que ele monta um padrão de triângulo. Mas se ele romper para cima com força, não fique na frente desse trem. Tem chance grande do mercado continuar subindo forte. Compras aqui, espere para comprar aqui nessa faixa. Nessa faixa onde está do triângulo é onde você tem que esperar expectativa de compra, né? Venda nessa faixa, nessa região aqui em cima, compradora, desculpa, vendedora. Aqui eu tinha expectativa então que o mercado possa fazer algum processo de venda. Então, nesse momento, não há nada a se fazer no Bitcoin. A expectativa minha, por que eu estou pensando em queda? Olha só, esse padrão, deixa eu apagar todos os desenhos aqui, ó. Este padrão que ele está montando aqui, pessoal, é um padrão bem. Deixa eu colocar em um outro para vocês perceberem bem. Vou colocar aqui da Binance e vou apagar os desenhos. Olha só, esse é um padrão bem interessante que ele montou já em um momento lá para trás. Se você observar, olha só, vou montar para este momento aqui, ó. Padrão de alargamento, tá? Eu já estou na expectativa. Esse padrão de alargamento, o mercado busca parte superior, parte inferior, engana e vai na direção que tem que ir. Alargamento normalmente não são reversões. Alargamentos são usados para a continuação da tendência. Parecido do que está acontecendo agora. Percebam que ele está nesse processo, um alargamento. Ele captura liquidez abaixo, ele captura liquidez acima. Olha só. Mas, pelo formato do padrão que está colocado aqui, diferentemente do que ocorreu naquele desenho que eu acabei de mostrar, que ele só fez 2 toques aqui embaixo, eu tenho expectativa que ele vá novamente buscar essa liquidez aqui embaixo. Esses pavis gigantescos de compra aqui, ó, é muita gente comprada. Isso há uma possibilidade interessante do mercado ainda voltar na faixa dos 89.200. Eu tenho ainda essa expectativa. Um local muito bom de compras. O que é certo aqui? Certo que você não deve fazer trade enquanto o mercado estiver aqui dentro. Trade, eu digo de swing trade. Senão, você vai eventualmente tomar stop, porque aqui é uma região de 50%. Esta região toda, deixa eu marcar mais ou menos aqui, ó. Esta regiãozinha toda é uma região dos 50%. Deixa eu marcar com um retângulo aqui, ó. Esta região é a região onde o mercado passa a maior parte do tempo. E aqui é onde as pessoas acabam fazendo trade. Compra, estopa, vende, estopa. E o mercado tende a fazer essas enrolações. Então, nessa faixa aqui, não façam nada. Quer vender? Procura a extremidade. Quer comprar? Procura a extremidade. Dominância do Bitcoin. Vamos dar uma olhada na dominância do Bitcoin? Tem muita gente aí desesperado falando sobre out season.
né? Olha só, esta perna vendedora que o mercado fez para a dominância é uma região forte para que ocorra a queda. Olha só, aqui ele monta então um padrão vendedor, ele sobe, ainda faz duas tentativas, forma uma wedge, desaba, teste, cai e agora novamente movimento de pullback para testar alguma coisa. O que nós temos aqui que pode ser feito de teste? Aqui nós temos um order block, claríssimo, que é onde ele testou. Opa! Aqui nós temos um order block muito claro, onde ele fez um teste nesse order block e continuou caindo. Esse teste pode continuar a acontecer novamente aqui nessa faixa de preço. Também temos um pouco acima disso, a gente tem uma região aqui de um gap vendedor, que ele pode ir até lá, no limite do nosso breaker, tá? É uma outra região bem interessante para ocorrer vendas. E até encontrar as regiões de venda, o mercado não vai ter out-season nenhuma, não vai ter. Eu já estou posicionado nas minhas criptos e eu não vou fazer nada enquanto ele não buscar os meus alvos. E por enquanto eu só tomo posições. Com essa subida aqui que o Bitcoin está fazendo na sua dominância, chance grande de ocorrer sangria nas outras moedas, né, nas altcoins. Então, esse movimento de subida, para mim, está demonstrando que ele vai capturar liquidez em alguma região. E aí sim há uma chance, dentro de algumas semanas, ele montar algum padrão aqui e aí talvez iniciar a tão sonhada out season. E aí ele poderia vir até onde? Vamos dar uma olhada até onde ele pode chegar. Deixa eu colocar no semanal, fica mais interessante. Aqui está capturando essa liquidez dessa região, é uma boa região realmente de venda. Ele voltaria talvez para essas regiões de topo aqui de baixo. Nessa faixa aqui de preço, acredito que seja uma boa 49%. E nesse momento poderia gerar uma out-season, mas que não seria nada de outro mundo. Não tem expectativa de uma out-season tão poderosa como muitos estão comentando. E outros estão desesperados, dizendo que ela não irá existir. Acho que sim, vai um dinheiro para algumas criptomoedas específicas em algum momento oportuno. Por enquanto, Bitcoin é o rei aqui, continuará sendo por mais alguns dias. E essa lateralização do Bitcoin agora já demonstra claramente que um pouco de dinheiro estão indo para as altcoins. E é isso, pessoal. Mais uma semana analisado. Veremos o que o mercado tende a fazer para a próxima semana. Acompanha nas redes sociais, no Telegram, WhatsApp, onde estou dando mais atenção, no Twitter menos, no Instagram menos. Ali eu dou mais atenção, mando algumas visões, façam comentários, façam pedidos e a gente vai interagindo durante a semana. Grande abraço.